Opa, bem-vindos a mais uma aula de FVV, e nesse vídeo aqui a gente vai estar falando um pouco sobre os multiplicadores de Lagrange, tudo bem? Bom, os multiplicadores de Lagrange é um método que é utilizado para maximizar ou minimizar uma função, né, no caso aqui f de x, y, z, ou uma função de duas variáveis também, sujeita a uma restrição g de x, y, z igual a k, ou seja, a gente vai ter aqui que a nossa relação para encontrar esses valores máximo e mínimo vai ser o seguinte, vai ser o vetor gradiente de f em x0, y0 e z0 é igual a lambda vezes o vetor gradiente de g em x0, y0 e z0. E esse lambda aqui, ele é o multiplicador de Lagrange. Então, qual que é o método? O método é o seguinte, primeiramente, a gente vai determinar todos os valores de x, y e z e lambda que vão satisfazer essa relação aqui. Então, você vai pegar o vetor gradiente de f igual a um lambda vezes o vetor gradiente de g, ou seja, essa relação aqui, e a outra equação vai ser g de x, y, z igual a k. Ou seja, você vai montar um sistema de equações com essas duas relações, tudo bem? Então, você vai resolver o sistema de equação, você vai achar os valores de x, y, z e lambda, tudo bem? E depois que você achar todos esses pontos aí, você vai calcular a função f nesses pontos que você encontrou, que vão resultar desse primeiro passo aqui, e o maior desses valores será o máximo da função, e o menor será o mínimo da nossa função f, tudo bem? Então, vocês podem perceber que como vamos ter um sistema variado aqui, então você vai poder resolver de várias formas. Não tem exatamente um único método para você conseguir resolver e achar os valores máximo e mínimo de uma função pelo método multiplicadores de Lagrange, tudo bem? Então, eu vou fazer um exemplo aqui de como eu resolveria uma função e achar os valores máximo e mínimo utilizando os multiplicadores de Lagrange. Então, a gente vai ter aqui uma função f de xy, 4x mais 6y, e ela é sujeita a uma restrição ou uma condição g de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 13, tudo bem? Então, a restrição é que ela se encontra aqui nessa circunferência aqui de raio raiz de 13, tudo bem? Então, primeiro de tudo, a gente vai achar os vetores gradiente. Então, a gente vai ter aqui o vetor gradiente de f, vai ser 4 e 6, tudo bem? 4 e 6. O vetor gradiente de g aqui a gente vai ter, que é 2x e 2y, tudo bem? Então, a gente vai ter que a nossa relação lá é vetor gradiente de f igual a um lambda vetor gradiente de g. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 4, 6, ou seja, o nosso vetor gradiente em f aqui, igual a lambda 2x lambda 2y, que é o que eu simplesmente fiz a distribuição aqui nas componentes aqui do vetor gradiente de g. Então, a gente vai montar o nosso sistema de equação. Então, a gente vai fazer o primeiro passo aqui. Então, a gente vai ter que 2 lambda x vai ser igual a 4, tudo bem? Então, 2 lambda x é igual a 4. Primeira componente x é igual a primeira componente aqui em x também, tudo bem? Então, a gente vai ter agora aqui o segunda componente, 2 lambda y é igual ao quê? Igual a 6, tudo bem? E, finalmente, a gente vai ter a nossa restrição aqui, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 13, tudo bem? Esse aqui é o nosso sistema de equação. É sempre dessa forma que você vai prosseguir para montar o seu sistema. Então, eu vou chamar aqui que é essa primeira equação aqui, essa aqui é a nossa segunda, e essa aqui é a nossa terceira equação, tudo bem? Então, da nossa primeira equação aqui, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que dividir no 2 por 2 dos dois lados aqui nessa primeira equação, a gente vai ter que x é igual a 2 sobre lambda, tudo bem? A gente encontrou esse valor aqui para x. Na nossa segunda equação, a gente vai ter o quê? A gente vai dividir por 2 nos dois lados da equação,
E a gente vai ter que o nosso y é igual a 3 sobre lambda, tudo bem? Então a gente encontrou esses dois valores aqui de x e y. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores que eu encontrei, eu vou substituir em 3. Ou seja, eu vou substituir aqui na equação 3, tudo bem? Então eu vou pegar esses valores e substituir aqui na nossa terceira equação. Então vai ficar o seguinte, vai ficar como? Vai ficar 2 sobre lambda ao quadrado mais 3 sobre lambda ao quadrado igual a 13, tudo bem? Então eu peguei os valores de x e y e substituí aqui na nossa terceira equação, então ficou 2 sobre lambda ao quadrado mais 3 sobre lambda ao quadrado igual a 13. E agora eu vou encontrar os dois possíveis valores extremos, ou seja, eu vou apenas fazer um pouco de álgebra aqui e eu vou chegar no seguinte valor. Vou ficar aqui com 13 igual a 13 sobre lambda ao quadrado, tudo bem? Apenas apliquei o quadrado aqui na relação e apenas copiei aqui, tudo bem? Então a gente vai chegar no valor de lambda aqui ao quadrado igual a 13 sobre 13, tudo bem? Que é igual a 1. E o nosso lambda, ele vai ter apenas dois valores possíveis, vai ser mais ou menos 1, tudo bem? Então a gente vai pegar esses valores de lambda que a gente encontrou e a gente vai substituir aqui no nosso x e y. Então o nosso x aqui vai ter o quê? Vai ser 2 sobre 1, que é igual a 2, ou x vai ser 2 sobre menos 1, que é igual a menos 2. Tudo bem? Apenas substituir o lambda aqui no nosso x. E agora o y aqui a gente vai ter 3 sobre 1, que é igual a 3, ou o y aqui vai ser o quê? Vai ser 3 sobre menos 1, que é igual a menos 3. Tudo bem? Então a gente encontrou aqui dois pontos aqui em que a nossa função f vai ter os valores extremos. Então, esses são os dois pontos possíveis. Então, a gente vai ter aqui o ponto 2, 3, tudo bem? 2, 3, ou o ponto menos 2, menos 3. Agora que a gente encontrou esses pontos aqui da nossa função aqui, a gente vai ter que calcular nesses pontos aqui o valor da nossa função. Então a gente vai ter aqui que fazer aqui no cantinho f de 2, 3 vai ser igual a 26, tudo bem? Então eu peguei aqui o 2 substitui em x e o 3 substitui em y, e eu cheguei no resultado de 26, certo? E agora eu vou pegar aqui o valor de f em menos 2 e menos 3 e vou substituir aqui na nossa função. Então, menos 2 aqui vai dar menos 8 e menos 3 aqui vai dar menos 18. Eu vou chegar no valor de menos 26. Ou seja, eu encontrei os valores de f nos pontos que resultaram aqui do nosso método. Então, eu achei aqui o maior valor de 26 e o menor valor de menos 26. Então, essa função aqui vai ser o nosso valor de máximo, tudo bem? E essa função aqui que deu menos 26 vai ser o nosso valor de mínimo. Então, dessa forma eu consegui encontrar aqui nos pontos 2 e 3 e menos 2 e 3, eu consegui encontrar os valores máximo e mínimo dessa nossa função f de xy sujeita à restrição g de xy, tudo bem? Então, como eu falei, não tem um único jeito de você conseguir resolver um sistema de equação, eu resolvi dessa forma. Se você encontrar outros jeitos de resolver que sejam mais fáceis para você, você pode aplicá-los. Para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo e vejo vocês na próxima aula.